Bernardo Monteiro de Castro é graduado em Psicologia e possui mestrado e doutorado em Letras pela PUC Minas. Em 2003, nos Estados Unidos, concluiu seu pós-doutoramento em Literatura Medieval e em Psicologia do Desenvolvimento e Resiliência. Tem experiência nas áreas de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Clínica, e de Literatura, com ênfase em Literatura Medieval e Literatura Comparada. Obrigado, Bernardo. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Então, Bernardo, renovo assim, esse agradecimento por você ter aceito o nosso convite, participar conosco. Seja bem-vindo ao Religare. Obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. Bernardo, qual é a atualidade dos estudos míticos? A gente tem uma diversidade, como é característica da contemporaneidade, a gente tem uma diversidade grande sobre os estudos míticos. Isso tem se estendido, por exemplo, para estudos da moda, para estudos do comportamento do consumidor, a respeito de questões ligadas à história e também à psicologia, inevitavelmente, não é? Dentro da própria psicologia, embora isso tenha sido deflagrado tanto por Freud quanto por outros contemporâneos, a gente hoje tem linhas chamadas sobre mitologia da família, por exemplo. Então, a mitologia ela tem se renovado ou tem ajudado a renovar várias áreas do conhecimento. Sim. Nós vamos ouvir o professor Amaury Carlos Ferreira, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Ele deu uma entrevista para a nossa equipe de reportagem falando sobre o mito. Quando se fala em mito, nós estamos falando em palavra dada, revelada, atribuída, determinada. E o mito ele vai trabalhar com algumas características centrais. Uma história verdadeira para quem profere, quer dizer, o indivíduo ele precisa proferir como se fosse uma extensão do corpo, uma extensão da sua própria palavra. Eu preciso estar naquilo que eu digo. É fundamental pensar também uma característica da medida. Toda desmedida ela vai ser problemática. Daí é bom lembrar dos gregos. Não pode ser belo demais que é um problema, ser feio demais é um problema, beber demais é um problema, porque você aprende com a chamada medida grega. A noção de destino e depois a noção de temporalidade, ou seja, o tempo ele é fundamental, que é um tempo circular. Sai das origens e as origens retornam. Então, são essas características que compõem o que a gente chama de mito. Bernardo, qual ou melhor dizendo, quais são os traços do pensar mítico? Isso já foi dito, acabou de ser apresentado, né? Essa ideia de um pensamento circular ou cíclico, muitas vezes um pensamento também de uma certa onipotência, no sentido em que a vinculação a um mito permite alcançar tudo o que se deseja, e também essa ideia da noção do limite ou da medida. Por exemplo, o próprio herói. O herói ele é aquele que rompe o metron, ou que rompe a medida. Mas ele indica também que essa é uma atividade sobre-humana. O herói, geralmente, ele é um semideus. E essa característica sobre-humana, ela aponta para um outro problema. Exemplo, o herói geralmente está associado a uma tragédia. Então, isso também educa a respeito do humano e dos seus limites para aprender a lidar com as circunstâncias essenciais do seu relacionamento com o outro e com a cultura, para que ele não incorra, seja a si mesmo ou ao seu grupo, em uma tragédia. Sim, como é que esse pensar mítico ele consegue se manter no imaginário humano? Porque nós estamos falando de uma tradição tão antiga e, ao mesmo tempo, tão presente. Isso é espetacular, porque a gente vê que os mitos são renovados ou são criados de acordo com a necessidade das culturas. Seja a origem dos mitos, que é a origem de explicar a origem, o andamento e até mesmo o desfecho possível para a vida e para o universo, mas também em relação às coisas imediatas que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, a comida, ou a maneira como você deve se comportar em relação a partilhar as coisas, por que a lei existe, como ela vai ocorrer. Então, a gente vai ter, na contemporaneidade, elementos que, às vezes, substituem
uma mesma narrativa, que a palavra mito é a palavra que indica narrativa, né? Ou seja, pessoas, personalidades no universo das artes, da música, ou da política, por exemplo, que incorporam esses papéis, que reproduzem esses papéis, e outros que têm que ser recriados. Então, a gente vai ver, à medida que a humanidade vai evoluindo, novos mitos ou novos padrões de comportamento vão sendo popularizados e, até certo ponto, idolatrados também. Sim. Para até qualificar a vida humana, é importante resgatar essa tradição do pensar mítico? Eu acho que sim, no sentido em que o mito não só nos ensina sobre a história, como nos ensina sobre nós mesmos. Ou seja, quando a gente vai ver sobre um mito grego, ou sobre um mito iorubá, ou sobre um mito da Amazônia, por exemplo, a gente vai aprender sobre a história dessa população, e a gente tem uma história, consequentemente isso enriquece o nosso próprio conhecimento sobre de onde a gente veio e como a gente se situa na nossa cultura, mas também isso nos remete a pensar como é que eu faria se eu estivesse numa situação como essa? Ou que tipo de referência eu já ouvi falar que pode me dar um suporte quando eu estou me deparando com um problema ou com uma dificuldade. Por exemplo, uma grande dificuldade que a gente tem é a escolha. E a gente pode pensar no mito de Paris, que teve que fazer um julgamento, e ali a gente vê, são 3 deusas. Como é que eu vou escolher? Se eu vou escolher uma, 2 ficam de fora. Isso indica a minha necessidade, por exemplo, de me amadurecer e saber que quando eu escolho uma coisa, eu deixo mais coisas de lado. E que é inevitável que eu assuma, então, consequentemente, que essa uma coisa, ela é melhor do que várias. Ou seja, de diversas maneiras, o mito nos ensina. Sim, sim. As disciplinas que estudam os mitos, né? O mito está presente na literatura, o mito também é muito trabalhado pela psicologia. Como é que essas disciplinas elas abordam essa temática? A psicologia e a literatura são 2 temas que interessam a você. Felizmente você passou por aí, vamos dizer assim, para não fazer passar muita vergonha aqui na tela. Mas, de toda forma, a mitologia ela surgiu muito com a antropologia, né? Ou seja, com o advento e a maturidade da antropologia, o próprio Freud foi muito influenciado por isso, mas diversas pessoas de diversas áreas da cultura. A gente vê que, a partir disso, o cinema, a literatura, as artes plásticas, de uma maneira geral, aproveitaram muito disso. Cada uma do seu modo e com o seu recurso. Então, vamos supor, na literatura, o Goethe, por exemplo, né? Quando ele retoma o mito de Fausto, que de alguma maneira está ligado a um mito antigo de Teófilo. Essa história ela é recontada dentro de um contexto do romantismo ou de um contexto cultural germânico, mas que ilustra para as pessoas um tipo de saber que deve ser elaborado. E a popularidade ou a grande aceitação que a população tem em relação a uma narrativa de um mito, ela também demonstra um enriquecimento cultural e uma demanda de maturidade e de elaboração, muitas vezes, de um conflito. Ou seja, de um conflito, no caso do Fausto ali, em relação à carne e ao espírito. Ou seja, ele queria saber o demais, mas ele tinha também aquela paixão pela Margarida, né? Por outro lado, a gente vai ter na contemporaneidade recente alguns sucessos de literatura, um mais voltado bem ao público juvenil, que é essa saga do Crepúsculo, ou coisa parecida com isso, que eu particularmente não li, mas, por exemplo, eu li os Harry Potters, né? Uma literatura muito boa, muito bem escrita, mas que resgata, por meio de uma cultura talvez céltica, mitos que são muito amplos. Ela fala, por exemplo, do basilisco. O basilisco é um mito que está ligado à nossa cultura judaico-cristã. Então, esses elementos, eles estão presentes nas diversas artes. Na própria psicologia, por exemplo, a pedra fundamental da psicanálise é o complexo de Édipo, que se remete, então, ao mito de Édipo, o mito grego, né? Mas, a partir de Freud, também o próprio Jung foi amadurecendo e mostrando como que esses elementos da história mitológica nos permitem conhecer também conflitos pessoais. Eu vi, por exemplo, uma vez narrando, que Freud tinha uma coleção muito grande de estatuetas, né? Uma coleção maravilhosa de antiguidades, e que em alguns momentos ele pegava uma daquelas estatuetas míticas, ou de mitos, entregava para o cliente dele, para que ele pegasse aquilo e falasse assim, isso te inspira alguma coisa?
por exemplo. É como se, de alguma maneira, o mito até inspirasse o sujeito a encontrar um caminho para a sua cura. Sim. Bom, nós vamos chamar um intervalo. No segundo bloco, nós vamos conversar particularmente sobre a questão dos mitos femininos, que é o tema do nosso programa de hoje. Religária de hoje conversa sobre mitologia feminina. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.